Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, meu senhor e minha senhora que está do outro lado nos assistindo, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, vídeo revelador aí, trazendo as informações, uma treta aí da madrasta Janja, da Esbanja, pessoal. Ela mesma voltou à cena. E agora uma treta aí entre os filhos de Lula e a madrasta Janja. Eu vou trazer aí em detalhes essa treta entre as famílias para vocês entenderem certinho o que está acontecendo. Além dessa informação, outras informações do desgoverno Lula, eleições na Câmara em 2025, várias outras informações que eu vou trazer agora para todos vocês. Mas eu quero te pedir aí para já ir colocando os comentários de qual cidade que você está falando. Coloque a cidade que você está nos assistindo. Peço também a gentileza de ir deixando o like no vídeo. Vai deixando o like para ajudar a fortalecer o nosso canal. E se você não é inscrito, se inscreva gratuitamente. Eu te faço um convite clicando no botão inscrever-se. Clica nesse botão, já está inscrito no canal e ativa o sininho das notificações. Sem mais enrolações, compartilhe esse vídeo, bora pro vídeo. O seguinte, o filho do presidente Lula, o empresário Luiz Cláudio Lula da Silva, aquele que foi acusado de agressão pela ex-esposa, enviou mensagens ofensivas à primeira-dama Janja no WhatsApp. Essas mensagens que foram divulgadas mostram um tom agressivo e desrespeitoso, inclusive. Pode colocar o print aí na tela, Cláudio, por gentileza? Ele usa um palavrão para se referir à primeira-dama, palavrão que está ali embaixo. A última mensagem, ele falava de uma viagem do pai do presidente Lula, dizia que iria ver o pai, e aí falou aquilo que está ali abaixo, que eu nem vou reproduzir, em referência à madrasta, né, a esposa do pai, a primeira-dama Janja. Começa contigo, Consta. E aí, o que nos diz desse comentário aí feito pelo Luiz Cláudio Lula? Brown, a primeira coisa que a gente pode comentar sobre isso, né, é quando alguma coisa reservada deles vem à tona, é sempre podridão. Quer dizer, essa é a família do amor. Essa é a família da presidência da República, né? A Janja, que virou a primeira-dama do Brasil, que namorava um presidiário, visitava o presidiário na prisão há pouco tempo atrás, e virou namorada, depois casou. O filho, que você mesmo chamou de empresária, como se ele se coloca, mas até pouco tempo atrás fazia coisas bem diferentes e de repente ficou podre de rico. Inclusive, essa ofensa em relação a Janja foi o que mais chamou a atenção da imprensa, das redes sociais, claro, mas na mensagem para alguém ali, ele fala que está indo encontrar uma empresa, né? Então, é tudo tráfico de influência nessa família. É o Ronaldinho, né, dos negócios, como saiu numa capa da Veja na época. Então, é impressionante como nada presta nessa família. O mesmo que agrediu a esposa, né, a ex-mulher, e disse que tinha costas quentes, ia ser protegido, e de fato, né, o caso foi encerrado, foi arquivado. Então, eles podem tudo. E o pai fala que é comum a pessoa ver um futebol, quando o time perde, agredir a mulher, o do Corinthians ele entende, né, porque só perde. Aí a imprensa vai lá e fala que é uma piada ruim. Como é que seria a reação se fosse o Bolsonaro? Como é que seria a reação da imprensa se fosse um filho do Bolsonaro passando por tudo que esse aí está passando, né, e tudo vindo à tona? Então, o que chama a atenção é que existe um salvo-conduto para essa família, né? É uma família que não serve de referência para absolutamente nada, não são empreendedores, são oportunistas e malandros, não são pessoas decentes, não são referência de como tratar ninguém, né? E são eles que estão, de repente, acusando os outros de discurso de ódio, dizendo que o amor tem que vencer, que a civilidade tem que voltar para a política. Quer dizer, olha o nível de hipocrisia, de cinismo do Lula e aqueles ao seu redor, principalmente os familiares, né? Então é assim que eles se tratam nos bastidores. Agora, a piada, claro, correu o país, né? A Janja marcando a página Choquei, né? Que é uma página esquerdista, dizendo não, quem me xingou não foi o filho do Lula, foi meu enteado. Que é uma brincadeira, claro, com aquela história do não, o imposto não é para o consumidor, é para a empresa, né? Quer dizer, é a mesma coisa. Então, de novo, o Brown, é até lamentável a gente perder tempo falando disso, né? Tanta coisa grave acontecendo com o Brasil, com o mundo, mas a gente abre o programa assim numa sexta-feira para mostrar, né, como
é cínica a turma progressista, entre aspas, que quer dar lição de moral nos outros e nem no básico, nem no beabá consegue ser referência para nada. É tudo podridão. Pois é, né, Fábio? O filho do presidente acaba só engrossando a lista, né? Que é encabeçado pelo próprio pai, né? Que é essa contradição ambulante, em linha com o que estava falando, consta, né? Ele usa um determinado discurso para ganhar voto, mas o comportamento dele, e sobram exemplos, não faltam exemplos disso, é completamente diferente, né? Tem inúmeras frases machistas, para usar esse termo que a esquerda gosta bastante também, né, do machismo. A última delas, a frase sobre as agressões a mulheres em dias de jogos do Corinthians, né? Então, o discurso está muito distante da prática, né, Fabi? Vamos lá. Primeiro eu preciso fazer uma correção, ainda mais nesse momento, o deputado que a gente mencionou, o Catani, que é até amigo pessoal do Eduardo Bolsonaro, é do Mato Grosso. Deputado, espero que um dia você veja, minhas condolências, espero sinceramente que isso seja resolvido e que a justiça nesse caso seja feita aí com a sua filha, em relação à sua filha. E também a gente reforça aqui, eu acredito muito em Deus, estará nas minhas orações. Bom, dito isso, feita essa correção, vamos falar do filho de gente que não merece, mas vamos lá. Primeiro, vamos também tentar dar uma esclarecida. Eu vejo que o pessoal está fazendo muita confusão e já querendo colocar a Polícia Federal nisso aí, né? Não foi a Polícia Federal, primeiro foi uma denúncia que chegou, né, para a Polícia de São Paulo, então não é a Polícia Federal, é a Polícia Estadual, e a Natália, que é ex-companheira aí do Lulinha, que é o filho mais novo do Lula, tem 2 Lulinhas, então é o Lulinhazinho, né? Ele realmente teria agredido, dado um soco na barriga. A notícia, eu me lembro da época, realmente foi noticiado, já deixou todo mundo em alerta, e a gente já viu o silêncio absurdo, né, da mídia militante, das feministas, etc., porque é sempre assim, né? Se for para abafar. E aí eu até achei com naturalidade a delegacia acabar arquivando, porque não foi feito o exame de corpo de delito. Então, algo impediu que a Natália levasse isso para frente e fosse fazer exame de corpo de delito. Duas vertentes, né? Não tem mais do que isso. Uma seria, realmente, ela foi agredida e se sentiu ameaçada, como noticiaram alguns jornais, ou ela não havia sofrido essa agressão, né? Porque a denúncia teria sido de agressão física. Dito isso, esses prints aí que a gente viu também é dela conversando com o Lulinha, né? Mais antigo, antes disso tudo acontecer. E a gente precisa também entender que por que eu vi com naturalidade? Porque assim é o correto, mas aí eu me lembrei que não é assim que sempre ocorre na polícia, seja estadual, polícia federal, que não deveria tomar conta desses casos, nem toma, mas a gente já não sei mais, né, que as coisas estão meio bagunçadas, mas em muitos casos vale somente a palavra da vítima. Infelizmente, isso é o errado, não é o correto, né? Porque quantas denúncias são feitas de forma errada também para prejudicar, para colocar briga de família. Para quem mexe com direito de família, direito penal, sabe do que eu estou dizendo. Mas neste caso ficou bem esquisito mesmo, né? Então a gente pode apelar ao bom senso da dona Natália aí para nos dizer, né, a verdade, não sei se fará, acho que corre até risco, por que não, né, porque se trata de um homem e filho de alguém que ele se disse ali numa suposta conversa, suposta conversa com ela, de que ele era filho, né, de papai. Quem é papai? Papai é Lula. Papai, aí esse sim, falou textualmente, né, em relação lá a poder bater em mulher, né, se for corintiano. Então é esse o Brasil, a gente precisa retratar isso, porque olha só, a gente está dando condolências para um deputado do Mato Grosso, né, uma tragédia de verdade, porque provavelmente, né, tem a ver aí com violência e violência doméstica. Então, gente, com mulher, se você tiver alguma divergência, dadas diferenças de forças físicas, e aí essa bandeira que a gente levanta mesmo, né, que mulher é mulher e homem é homem, fisicamente falando e em força, mulher não deve jamais receber nenhum tapa sequer, tá bom? Então, é crime, tem que ser punido e não dá para pedir por justiça porque, infelizmente, as coisas estão bagunçadas no Brasil e depende do quê? Da capa dos autos. Então, não basta ser quem
pode ser também filho de quem seja, né? E enquanto ao elogio aí a Janja, eu digo elogio porque é coisa de madrasta e enteado, eles que se resolvam. Também não me surpreende e para mim não causa espanto, né? O que causa espanto é o Lula estar nessa treta toda, vai ver que é por isso que ele está de tanto mau humor. Fala, Serrão. Fase, Lula, que fase, hein? O falso moralismo é a contravenção da moral. O que aconteceu aí nesse episódio é totalmente absurdo. Você lê que o filho de Lula xingou a madrasta. Nossa, pegou pesado, né? Não vou nem repetir, todo mundo já sabe qual foi os adjetivos que ele utilizou. Lamentável. A questão nessa história toda é, o mau exemplo vem da referência. Quem é a referência do Luiz? É o pai. E o pai é um mau exemplo ambulante. Está toda hora dando péssimos exemplos de como ele pensa, de como ele tem da visão dele sobre a mulher. Uma visão machista, misógina, uma visão canalha. E agora a coisa ficou feia, né? Porque o errado se manifestou contra a mulher dele, contra aquela que está ali ao lado dele, contra aquela que todo mundo diz que hoje é quase que uma presidente paralela do Brasil. Ela sopra no ouvido de Lula e Lula obedece ao que ela fala. Então a Janja é quase a nossa presidente paralela do Brasil. Já teve gente que brincou aí que ela era a vice-presidente, né? E até para sacanear o Alckmin, né? Mostrando que o Alckmin não tem poder nenhum nessa história toda. Não é bem assim, ele tem lá o poder constitucional dele, mas quem manda de verdade ali, no Alvorada, no coração do Lula, na mente do Lula, é a Janja. E a Janja foi dura e covardemente agredida nessa fala, que o Luiz Cláudio nega que tenha dito, mas o Metrópolis denunciou que isso apareceu numa investigação. Dito ou não dito, o que cabe agora é que a coisa ficou pública. Então o presidente Lula, no mínimo, tinha que vir a público falar em defesa da mulher dele, já que ele não fala em defesa de nenhuma mulher, né, ainda vem com discursos contra a mulher, ele agora teria a chance de se redimir e ao menos defender a mulher dele, que hoje é a cuidadora de idosos mais poderosa do Brasil. Mudando de assunto, vamos falar das eleições municipais aqui em São Paulo? Olha só, o deputado federal Eduardo Bolsonaro acusa Pablo Marçal de fazer um recorte malicioso de uma entrevista sua. Segundo Eduardo, o recorte foi feito com a intenção de distorcer suas palavras e criar uma narrativa falsa. Eduardo diz que Marçal compartilhou apenas trechos positivos de uma entrevista que ele, o deputado Eduardo, concedeu à Gazeta do Povo. Dá uma olhada. O Paulo Marçal ele enxergou ali que existe um vácuo na direita, né? O Nunes não conseguiu abraçar essas bandeiras, ficou muita história de vai para lá, vem para cá com relação à nomeação do vice ou do próprio apoio do Bolsonaro. Eu sou um que era muito entusiasta, né, da candidatura do Ricardo Salles. Eu acho que teria sido sensacional se tivéssemos conseguido construir essa candidatura. Não vou entrar aqui no mérito porque que acabou não sendo o Salles. E o Paulo Marçal ele conseguiu de maneira inteligente enxergar que existe uma lacuna nesse meio. Então ele tenta se projetar como sendo o cara que vai preencher, né, essas questões da direita. Então ele tenta colocar ali proximidade, se colocando também como alternativa ao Melo Araújo na parte da segurança, a redução de tributos e impostos na parte econômica, que foi uma bandeira levantada pelo Bolsonaro e pelo Paulo Guedes, e ele tenta assim se viabilizar para ser um candidato para receber esse chamado, vamos assim dizer, voto bolsonarista de São Paulo. Mas eu acho que o Marçal, em que pese ele ser um empresário de sucesso, ele carece um pouquinho de história, né? A política é um terreno onde existe fila, onde você tem que provar um pouquinho com a sua história que você tem os atributos e os requisitos para chegar àquele cargo. E a Prefeitura de São Paulo é dos cargos mais importantes do país, né? A cidade de São Paulo, ela produz mais do que todo o estado do Rio de Janeiro, do que todo o estado de qualquer outro estado. É o terceiro maior PIB do país. E aí eu pergunto, né? Poxa, onde é que estava o Marçal na eleição de 2022? Ele estava apostando nem Lula nem Bolsonaro, né? Onde é que estava ele na hora de se engajar
nas bandeiras, né, como, por exemplo, votar contra a manutenção da prisão do Daniel Silveira, de se posicionar a favor das velhinhas, né, que estão sendo presas agora. Enfim, tiveram vários flancos, várias possibilidades de batalha dentro do campo político, em que eu, pelo menos, não vi a opinião dele. Então é difícil você avalizar alguém em cima da hora para sair ao cargo, né, um cargo tão importante quanto a Prefeitura de São Paulo. Eu acho que isso daí é o que ele carece. Ele certamente tirou muitas fotos dentro lá do CIPEC, porque as pessoas enxergam nele aquele cara que ajudou o Rio Grande do Sul. E aí tem que ser dado o devido mérito. Tá? Foi um bom trabalho dele, correu atrás, fez vaquinha, pressionou autoridades. E ali muitas pessoas se empolgam com o Pablo Marçal. Mas, mais uma vez, eu seria um pouco mais prudente, eu teria um pouco mais de pé atrás com relação a ele. Vamos estudar um pouquinho mais o passado, ver um pouquinho mais, porque senão, gente, cada um que aparecer faltando 4 meses da eleição e a gente se empolgar e for com ele, poxa, não estou falando que é a mesma pessoa, mas é tipo uma Joyce Rossmann. Não estou falando que o Pablo Marçal é Joyce Rossmann não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas eu estou dando um exemplo bem extremo para as pessoas relembrarem que não basta você dizer que sou Bolsonaro, sou a favor dessa ou daquela pauta. Isso daí é mostrado com o passar do tempo, né? Com a pessoa sendo testada, né, com o passar do tempo. Eu acho que é mais ou menos por aí que eu escolheria um candidato. O Marçal, pessoas enxergam nele aquele cara que ajudou o Rio Grande do Sul. Tem que ser dado o devido mérito. Correu atrás, fez vaquinha, pressionou autoridades. E ele tenta, assim, se viabilizar para ser um candidato para receber esse chamado, vamos assim dizer, E a Prefeitura de São Paulo é dos cargos mais importantes do país. A cidade de São Paulo, ela produz mais do que todo o estado de qualquer outro estado. É o 3º maior PIB do país. O Paulo Marçal, ele enxergou ali que existe um vácuo na direita. O Nunes não conseguiu abraçar essas bandeiras. Ficou muita história de vai para lá, vem para cá, com relação à nomeação do vice ou do próprio apoio do Bolsonaro. E o Pablo Marçal, ele conseguiu de maneira inteligente enxergar que existe uma lacuna nesse meio, sendo o cara que vai preencher, né, essas questões da direita, se colocando também como alternativa ao Melo Araújo na parte da segurança, a redução de tributos e impostos na parte econômica, que foi uma bandeira levantada pelo Bolsonaro e pelo Paulo Guedes. Eu acho que é mais ou menos por aí que eu escolheria um candidato. Jorge Serrão, estava lembrando aqui, Serrão, enquanto assistia ao vídeo, daquela frase do ministro Toffoli sobre ser o editor do Brasil, porque a edição é uma mágica mesmo, né? Faz milagres, não? Olha, tem que tomar muito cuidado com a edição e com aqueles que querem ser os editores do Brasil. Cuidado com todos eles. Muito cuidado. Muito cuidado também com oportunista. Porque nessa época eleitoral eles abundam, é impressionante, né? Como essa turma vem para tentar explorar situações. E hoje a gente tem os especialistas em marketing e os gênios da edição, que fazem... É interessante, foi fundamental você ver o original e depois o que foi editado. Quando você pode fazer esse tipo de avaliação, que é a avaliação jornalística séria, que a gente conseguiu fazer aqui no Bradock, acaba a brincadeira. Então ficou claro que o Pablo Marçal editou, totalmente fora do contexto, a fala do Eduardo Bolsonaro. Problema sério do Pablo Marçal, exagera demais na marquetagem. Outro problema dele, ele está num partido que não tem nem a segurança absoluta de que vai lhe dar a legenda em cima da hora. Eu já cantei essa pedra aqui e repito, é muito fácil que o partido dele, seduzido por outras forças políticas, acabe dizendo, não vamos dar a Pablo Marçal a legenda, e não vão nem explicar por que motivo isso aconteceu. Agora estão dizendo que vai ter uma pendenga judicial que está rolando, barará. Sempre, toda eleição tem sempre essa historinha para o outsider. Às vezes o outsider é bom, derruba o outsider, às vezes o outsider nem é tão bom, mas não chega para lá nele. Então, o que pode acontecer nessa eleição é bastante isso. Então, para o eleitor, avalie muito, mas muito cada candidato, qual é realmente a proposta desse candidato e pesquise um pouco o histórico de coerência política recente
dessa pessoa que se apresenta para você como o salvador da pátria. Todo cuidado é muito pouco nessa eleição 2024. E você, Fabi, que nos diz da candidatura do Marçal e desse episódio aí com o Eduardo Bolsonaro? Bom, eu acho que eu fui uma das primeiras pessoas que fui lá no perfil do Marçal falar, escuta, cadê o vídeo inteiro? Né, eu logo percebi essa mudança aí, essa edição, e isso pega muito mal, tá? Muito mal mesmo. A gente precisa entender que o jogo político é bruto. E erros assim, se é que é um erro, né? Porque você está mudando as falas, o contexto, né? Sai completamente do escopo. Então, tira a pouca chance que tem de ter credibilidade. Eu falei lá, não me responderam, mas o importante é que depois todo mundo viu que realmente o negócio tá bizarro desse jeito. Então, se não fosse as redes sociais, mais uma vez, talvez isso não fosse para frente. E mais uma vez isso passaria. O que é importante nessa história? O próprio Eduardo Bolsonaro disse, São Paulo tá assim, eu vou falar o que eu sempre falo, porque ainda a gente não saiu desse cenário. A cidade de São Paulo é muito importante. Infelizmente o Salles não pôde sair, né, como fez o Bolsonaro também, não vou entrar no mérito, já é águas passadas, mas, de fato, não adianta ir lá, como eu vi aqui no chat o pessoal falando, o Pablo Marçal defendeu o Bolsonaro na UOL. Gente, fazer isso é muito fácil, estou falando a verdade. É muito fácil, quando você sabe que a pessoa tem uma popularidade lá em cima, questão de constatação, e ele quer vir perto disso. Então, na UOL é fácil. O que é difícil é se a gente retornar, e eu me lembro de ter entrevistado o Pablo Marçal lá no passado, quando ele era candidato a presidente, e ele levantava assim aquela hashtag chega desses dois. Esses dois um era o Lula e o outro era o Bolsonaro. As pessoas mudam, mas eu, sinceramente, não acredito nessa mudança tão repentina, né, e por conta desta oportunidade. Dito isso, eu, sinceramente, a gente só tem aquela coisa de olhar o menos pior. Então, eles que briguem pela Prefeitura de São Paulo, infelizmente, a qualidade está péssima dos candidatos, e quem vai sofrer, eu já digo, é o povo, né, pobre de nós aqui, que vai ter mais uma vez 4 anos a cidade largada. E olha, a equipe do Bradock Show entrou em contato com o Pablo Marçal para que ele se posicionasse sobre esse episódio, mas até agora não tivemos retorno. Vai lá, Consta. O deputado Eduardo Bolsonaro chamou com toda sutileza, com toda a cautela do mundo, o Pablo Marçal de oportunista. Ele falou, olha, temos que avaliar a história, até pouco tempo atrás ele estava nem um nem outro, não falou nada das prisões arbitrárias. Aí tem que tomar cuidado com aquele que se apresenta de repente, assim. Ainda lembrou do exemplo, não estou comparando, mas lembrou do exemplo da Joyce. Podia ter falado do Dória, podia ter falado do Alexandre Frota, do MBL, né? Então ele chamou o Pablo Marçal de oportunista. O que fez o Pablo Marçal diante desse vídeo, dessa entrevista, em que o deputado Eduardo Bolsonaro chama ele pela tangente de oportunista? Vai lá e prova que o deputado tem razão. É um baita de um oportunista. Isso que ele fez é picaretagem. Uma edição dessas que tira totalmente do contexto, que inverte basicamente o que o Eduardo está dizendo. O Eduardo está dizendo, eu não confio, mas tem que ter um pé atrás. Ele edita para falar, meu candidato é esse, tem que tirar imposto, tem que não sei o quê, fez um belo trabalho no Sul, tem que dar o mérito, dando a entender que ele está endossando a candidatura do Pablo Marçal, que ele falou o contrário. Isso é coisa de picaretagem. Aliás, Pablo Marçal andou trocando farpas, dizendo que ia processar, não sei se processou ou não, né? Mas isso cacifa ele para pedir um emprego na Globo. Ele pode ser âncora da Globo News agora. Está preparado. Isso é coisa que a Globo News faz. Além disso, surgiu essa semana aí, chegou a mim hoje, eu não sei o quanto há de verídico nisso, se foi auditado, se está tirado do contexto, mas o Janones postou, né, supostas trocas de mensagens entre ambos. E diz que tem muito mais, e que é o Pablo Marçal meio que concordando com ele, juntos vamos lá contra esses. Então, assim, eu não sei o que há de verdade, qual é o contexto todo, não sei o que ele respondeu. Agora, se ele procurou o Janones para alguma coisa assim, qualquer acordo que seja, já mostra de novo que não presta para defender os conservadores. O Janones foi considerado o grande ás do marketing político, ia ser o presidente da República, sabe por quem?
pela turminha de canalhas oportunistas do MBL. É o movimento mais canalha que tem na política nacional. É um pessoal que se vende como liberal, mas é tucaninho, depende do Dória, finge que é bolsonarista, mas despreza o Bolsonaro, trai, faz pedido de impeachment junto com o PT e o PSOL, demoniza o Paulo Guedes. Quer dizer, é um pessoal que não está nem aí pro país. Um bando de oportunistas, de onde veio o Pavinato e companhia, lá da turminha do Dirceuzinho. Então o MBL é o quê? Próximo também do Marçal? Parece que dizem que sim, porque do Janones era. Então, Brau, eu reforço o apelo de prudência e cautela do deputado Eduardo Bolsonaro. Todo mundo pode mudar de opinião, todo mundo pode se arrepender. O Trump fez agora aqui o final da convenção do Partido Republicano, que nós cobrimos ontem ao vivo, inclusive, pelo Oeste, o discurso dele, e ele está tentando abrigar um bando de gente dentro do partido, aumentando a tenda, inclusive de desafetos originais dele, ou durante a campanha primária, como a Nikki Haley. Tá tudo certo, política é isso mesmo. Desde que você não caia no conto da carochinha e na ladainha de oportunistas, acreditando que o Pablo Marçal é alguém de direita que veio para enfrentar o PSOL e o PT, e não um oportunista que só pensa nele mesmo e está fazendo seus cálculos para se dar bem. Eventualmente a gente pode precisar de apoio de alguém assim, desde que saiba que não é um dos nossos. Esse é meu ponto. O Salles é um dos nossos. E é uma pena que ele não esteja na disputa. Eu acho que foi um erro do Bolsonaro. Mas fingir que o Marçal é a resposta, e eu vejo um monte de gente caindo, não, Marçal, quase numa idolatria, ele vai mudar. Aí não, gente. Aí não. Tem que ter um pouquinho mais de experiência, né? De cautela nessas horas. É óbvio que o cara é oportunista. Pessoal, tá aí, né? Essa discussão toda aí nessa prefeitura de São Paulo que está pegando fogo e dividindo opiniões, né? Dividindo muitas opiniões. Muitos aí conservadores é Pablo Marçal, outros são Ricardo Nunes, devido ao Bolsonaro estar apoiando. Eu, particularmente, acho que o Pablo Marçal às vezes fala algumas coisas sem sentido. Às vezes exagera nos seus comentários, nas suas argumentações, tem aquele ar ali de promoção, né? Meio que oportunista em alguns casos, mas em alguns outros tantos também eu acho o Pablo Marçal bem verdadeiro no que diz, né? Ele bate em cima no que ele acredita, no que ele acha que é certo, né? Ele já disse ali que já teve entrevistas dele que concorda com muita coisa que o Bolsonaro fez, o governo dele, né? Outras coisas nem tanto. Eu acho o Pablo Marçal, às vezes até um pouco centrado em algumas opiniões. O Ricardo Nunes, né? Ele teve uma entrevista recente onde foi perguntado a ele se ele era bolsonarista, e ele disse que não, né? Ele disse que não era bolsonarista, né? O Ricardo Nunes. Ele pulou fora, né? Não disse que não era nem de direita, nem de esquerda, nem bolsonarista, e ficou em cima do muro. E eu não acho, eu não entendo até hoje porque que o Bolsonaro está apoiando o Ricardo Nunes. Sinceramente, existe uma incógnita aí que eu queria entender de fato. Pois eu acho que Bolsonaro deveria, não digo apoiar o Pablo Marçal, mas eu acho que o Ricardo Nunes não seria a pessoa totalmente fiel ao bolsonarismo, ao Bolsonaro. O que vocês acham? Coloque aqui a opinião de vocês, eu quero saber a opinião. Essa é a minha opinião, é a minha visão que eu tenho aí do Ricardo Nunes. Acho que o Bolsonaro fez assim uma escolha errada em apoiar Ricardo Nunes. Acho que até deveria pensar em apoiar até mesmo o Pablo Marçal. Eu acho que entre os dois eu fico com o Pablo Marçal. Muitos conservadores de direita, muitos bolsonaristas estão na dúvida em qual, né, apoiar de fato, se é o Ricardo Nunes, se é o Pablo Marçal. Eu, na minha humilde opinião, fico com o Pablo Marçal. Apesar de todas as controvérsias, que muitas coisas ele fala sem sentido,
Às vezes ele é oportunista em alguns casos, realmente, até acredito que seja mesmo, né? Acho que ele entra na onda bolsonarista em alguns casos ali, mas eu acho que o Ricardo Nunes não é aquele fiel escudeiro ali do bolsonarismo, do Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro ele tem, às vezes, esse problema de pessoas, né? De confiar em certas pessoas. Tanto é que o STF nosso tá aí com as pessoas que o Bolsonaro escolheu, né? Que, pelo amor de Deus, né, gente? A gente sabe que o Bolsonaro aí poderia ter pensado melhor nessas escolhas que ele fez, né? A gente vê aí os que estão no STF escolhidos pelo Bolsonaro que realmente cruzaram os braços ali para muitas pautas, né? Deixaram a desejar em muitas decisões ali no STF, entraram na onda dos outros ministros do STF com decisões, né? Não foram decisões de direita, conservadoras, né? Entraram no mundo ali imaginário do PT e eu acho, essa é minha opinião. André Mendonça tá lá, pra mim, um fantoche lá. O que vocês acham? Coloque aqui nos comentários. Eu quero saber a opinião de vocês. Nunes Marques, pessoal, e aí? O que vocês me dizem desse ministro Nunes Marques? O que ele fez de bom a ponto aí da direita aprovar, né, a sua ida ao STF? Eu, particularmente, acho que o Bolsonaro tem esse erro em algumas vezes em escolher pessoas para cargos, né, pessoal? Cargos de ministros, tanto que foi no governo dele, que mudou vários, né? E assim, é uma opinião minha que eu acho, pessoal. Pode ser que vocês tenham outra opinião e eu quero saber a opinião de vocês, né? Coloque aqui nos comentários o que vocês acham referente a essas decisões aí de escolha do Bolsonaro em apoiar, né, o Ricardo Nunes aí para a prefeitura, para a reeleição de São Paulo. Eu acho que eu ficaria com o Pablo Marçal. E você? Coloque aqui nos comentários a sua opinião. Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já vai deixando o like, comenta aqui a cidade que você está falando, a sua opinião. Em qual você ficaria entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal. E compartilhe esse vídeo, pessoal. Compartilhe esse vídeo ao máximo de pessoas para que mais conservadores de direita possam saber a verdade que está acontecendo na política do nosso Brasil. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, te espero no próximo vídeo.